Gente, pré-candidato ao governo de Minas em 2026, o vice-governador Matheus Simões deve assumir o comando do Palácio Tiradentes no início do ano que vem. Nessa segunda-feira, o Partido Novo anunciou que o governador Romeu Zema vai lançar pré-candidatura à presidência da República no dia 16 de agosto, durante evento em São Paulo. Para falar desse e de outros assuntos do nosso estado, a gente recebe Matheus Simões, professor, vice-governador de Minas. Seja bem-vindo, professor. Sempre uma alegria estar aqui com você, Garcia. Agora não volta atrás. O senhor é candidato ao governo de Minas e o Zema à presidência. Pré-candidato, né? Dois pré-candidatos colocados pelo Novo. No meu caso, até outro dia alguém me perguntou, falou, Matheus, você é o próximo governador de Minas? Eu falei, com certeza, porque o governador sai em março, então o próximo eu garanto. Mas o partido está decidido a lançar os nossos dois nomes, governador para a presidência, meu nome aqui no estado. O nível de confiança em relação a isso, para encabeçar a chapa no seu caso, por exemplo, e o Zema em nível nacional? Eu aqui em Minas estou muito tranquilo, porque quando você está na posição como nós estamos, o que você precisa fazer é trabalhar, né? Continuar trabalhando no dia a dia para garantir que a gente seja reconhecido lá na frente pela entrega. Foi assim com o governador, que foi reeleito em primeiro turno na última eleição. O caso do governador é uma discussão diferente. O governador, se o presidente Bolsonaro fosse candidato, não colocaria o nome dele, mas ele teve com o presidente. A discussão parece fazer, nesse momento, sentido que a gente tenha nomes colocados com essa perseguição que cada dia cresce contra o presidente Bolsonaro. Entendi. Daqui a pouco a gente volta a falar de eleições do ano que vem, professor. Para a gente tratar de um assunto não menos importante e é de interesse geral, relacionado à saúde. O SAMU está com o repasse regularizado, certinho, em dia, do governo federal aqui em Minas? Estou muito preocupado com isso porque nós fizemos um esforço enorme, Garcia, para garantir que Minas toda tenha SAMU. As pessoas às vezes não percebem isso, especialmente quem está aqui em Belo Horizonte, que até a gente chegar no governo, só 60% do estado tinha SAMU. Onde, dependendo de onde você estivesse, não tinha serviço de emergência. E hoje nós temos 100% do estado. Só que o governo federal não está repassando o recurso. Está faltando 30 milhões de reais para fechar a conta das prefeituras e quem toca o dia a dia do SAMU são as prefeituras. Isso. Nós estamos tentando dar uma ajuda, mas se o governo federal não começar a pôr o pagamento em dia, pode começar a faltar serviço de emergência. E se a gente pensar que está faltando dinheiro até para combustível de avião, aí estão anunciando essa semana, é preocupante a situação no interior, viu? É verdade. Professor, tem pergunta do povo. Vamos lá? Lá? Roda aí, gente. Vice-governador, o que você está fazendo para melhorar as estradas de Minas Gerais? A gente está precisando de uma estrutura melhor, né? Para a gente ter menos acidentes, né? E ter os caminhões menos envolvidos em acidente, como a gente tem visto muito por aí, né? E até mesmo para os motoqueiros continuarem trabalhando e voltando para suas casas vivos. É isso aí, Elizabeth. Eu tenho uma preocupação pessoal grande com transporte em rodovia. Perdi meu irmão mais velho num acidente de carro, depois meu pai e minha mãe num outro acidente de carro na mesma rodovia. Eu sei como é difícil para as famílias quando a gente não tem segurança para rodar no dia a dia. O governador Romeu Zema prioriza muito isso. Nós estamos pondo R$1,5 bilhão de reais por ano só em reforma de estrada. Isso talvez não diga tanto, fala quanto é R$1,5 bilhão. Minas Gerais tem 24 mil quilômetros de estradas asfaltadas. Dessas, quando a gente começou o governo, 9 mil quilômetros estavam desse jeito que você está vendo aí na tela. É buraco que não acabava mais. Nós já conseguimos reformar 6 mil quilômetros dessas estradas. Então a gente já tem hoje uma situação bem melhor. Vamos continuar investindo. E a diferença é perceptível em várias regiões. Aqui na região metropolitana, eu queria chamar a atenção para as obras que nós já fizemos, por exemplo, na ligação de Belo Horizonte até Lagoa Santa. É perceptível ali a melhora, mas vamos começar agora uma obra na ligação também da cidade administrativa ali até Prudente de Moraes e Sete Lagoas. A população vai sentir a diferença. No estado inteiro, muita obra acontecendo. E o meu pedido, você que tem família com caminhoneiro, tomar atenção aí, gente, na questão do peso da carga. Não adianta a gente reformar a estrada se caminhão acima do limite de carga continuar rodando. A gente está reequipando todas as nossas balanças, porque é segurança para o caminhoneiro não andar acima do peso, mas também qualidade para a estrada. Professor, o senhor tocou num assunto interessante que é em relação ao vetor norte de Belo Horizonte, região metropolitana. Aquela questão do pedágio foi deixada de lado, depois se discute, outra hora, como é que está isso? A gente decidiu que se a população não está confortável com o pedágio, não tem porquê a gente insistir nesse caminho. A população de Prudente de Moraes, de Pedro Leopoldo, de Sete Lagoas, estão ainda muito preocupadas com não se instalar o pedágio ali. Porque o pedágio muda muito a qualidade do asfalto, né? O asfalto acaba ficando muito melhor. Por enquanto, o que nós vamos fazer uma reforma, não vai dar para fazer duplicação. Se a população quiser a duplicação, nós vamos voltar com esse assunto com as prefeituras e a gente decide ao longo dos próximos meses.
Mais uma pergunta que vem das ruas para o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Qual que é o projeto do Estado de Minas para melhorar, né? Tanto, né, o sistema ferroviário, principalmente no que tange ao transporte coletivo, né? Transporte de passageiros, a gente só tem um trem de passageiros, né? E qual que é o projeto do Estado nesse sentido, para que melhore isso, né? Eu adoro essa provocação sobre transporte passageiro, porque desde que... Você é daqui, Garcia? Você é nascido? Eu sou de Barbacena. E veio para cá com que idade? A primeira vez eu era criança, depois eu voltei já com 25 anos. Quando você era menino e vinha aqui, já tinha história sobre esse metrô, que disse que ia expandir. Eu vi a inauguração do metrô, a E fase experimental em desde 86. que fizeram a inauguração, estão falando que esse metrô ia chegar em Contagem, ele não chegou nunca. Exato. Falava que ia chegar o Barreiro e ele não chegou nunca. Então, a alegria é saber que nós não estamos prometendo mais, não. A obra está lá, para quem quiser ver. Tem um lugar fácil de ver. Se você parar ali na Amazonas, do lado do Parque da Gamileira, e olhar para o lado do trilho do trem, você vai ver a nova estação Amazonas já pronta. Nós já temos outras 2 estações prontas. Vamos ter tanto a linha 2, que chega até o Barreiro, quanto uma extensão da linha 1, acabando de entrar dentro de Contagem. Isso vai mudar completamente o trânsito da Avenida Amazonas, porque as pessoas passam também a não precisar recorrer ao ônibus e aí o trânsito flui um pouco melhor. Essa chegada do metrô do Barreiro tinha virado até marchinha de carnaval, porque as pessoas não acreditavam mais que ia acontecer. Sim, sim. Dinheiro reservado, obra acontecendo, e o governador acabou de voltar da China, onde ele viu os trens. Os trens que vão servir essa linha já estão ficando prontos lá, começam a ser embarcados para o Brasil já nas próximas semanas. Muda completamente o transporte público de passageiro na região metropolitana. Professor, a cidade administrativa em relação aos elevadores, os problemas estruturais, o senhor sempre foi eloquente, contundente em relação a isso. Continua nessa mesma posição? Eu faço uma crítica à cidade administrativa, as pessoas às vezes não entendem, né? Você fazer um prédio em cima de um brejo, é óbvio que é uma má ideia, né? Eu não sei na cabeça de quem que a ideia era boa. Agora, depois que você já fez, nós não vamos deixar de usar os prédios por conta disso. Manutenção vem sendo feita, o prédio tem problemas construtivos, gente. Como tudo que é construído de qualquer jeito, vai dar problema a vida inteira, a gente tem que ir consertando, mas não há risco à segurança. Então, do ponto de vista de uso, ele vai dando problema de tempos em tempos, a gente tem que ir corrigindo, substituímos vários equipamentos, já se gastou mais de 3 milhões de reais para arrumar a bagunça que os construtores de 10 anos atrás tinham deixado para trás, mas os servidores podem ficar tranquilos. Estamos rodando na cidade administrativa com mais de 9 mil pessoas, todos os dias lá trabalhando em cada uma das secretarias. Mas é dor de cabeça, viu? Quando chove, então, imagino, alaga, que é uma beleza. Mais uma pergunta que vem das ruas e é uma pergunta na área da educação, professor. Vamos lá. Eu gostaria de saber qual a vantagem pedagógica de transformar as escolas em escola cívico-militar. Qual a diferença? O que vai trazer na qualidade da educação das crianças? Edmilson, boa pergunta. Excelente pergunta. E uma boa provocação. Quando o senhor Edmilson pergunta ali, qual que é a diferença na qualidade da educação? A diferença é na disciplina. O que a gente propõe quando a gente lança uma escola cívico-militar é que o comportamento desse aluno ele tenha traços do treinamento militar. O uso do uniforme, a questão da melhor hierarquia, da gente garantir que a gente tenha condição de controlar o ambiente da sala de aula com um pouco mais de rigor. O que a gente está fazendo? Para não falar que é autoritarismo, que nós estamos militarizando as escolas, nós estamos consultando. Pai, mãe, filhos, professores, vocês querem uma escola com esse tipo de rigor pedagógico, de rigor de disciplina um pouco maior? Ou não querem? Já fizemos consulta em mais de 100 escolas, mais de 60 pediram para adotar o modelo, 30 e poucas não querem adotar o modelo, nós vamos continuar fazendo consulta, vão ser mais de 700 escolas consultadas, e a ideia é, consulta resolvida, a gente começa a analisar a implantação gradual, não muda o que está sendo ensinado para o seu filho, muda a disciplina para o seu filho dentro de sala de aula. 1h59, eu gostaria que o senhor falasse, por gentileza, professor, sobre o Hospital Padre Eustáquio, que está sendo construído, e aproveitar para falar sobre o Rodoanel também, que são 2 obras importantíssimas para Minas Gerais, para a região metropolitana. Então você vai me deixar fazer uma comemoração antes de falar do Padre Eustáquio. Vamos lá. Nós estamos entregando 5 hospitais regionais no governo Zema, né? Obras que ficaram paradas 10 anos. 7 Lagoas, Divinópolis, Conselheiro Lafayette, Governador Valadares, vão se somar a essa estrutura, junto com o Teófilo Otoni, de hospitais regionais do estado. E aí falar, e a região metropolitana não vai ganhar nenhum hospital? Vai ganhar o HOPE, o Hospital Padre Eustáquio, uma PPP no mesmo modelo de gestão do nosso Hospital do Barreiro, que todo mundo está vendo a gente aqui, conhece pelo menos de referência.
É aquele hospital em que a gestão do prédio é feita pelo parceiro privado e os médicos são os médicos PPP, mesmo da né? nossa rede, uma PPP, parceria público-privada. É considerada a maior obra hospitalar da região metropolitana desde a construção da Santa Casa de Misericórdia. Então, podem se preparar que a saúde de Belo Horizonte vai ganhar muito. Edital de leilão agora para o mês de setembro. A gente espera que no ano que vem a gente já comece o ano com obras. E, por falar em ano que vem começando com obras, as obras do Rodoanel estão previstas ainda para o final desse ano. Rodoanel, gente, para quem não sabe qual é o desenho dele, ele sai ali de perto de 30 quilômetros depois de Sabará, tá certo? Uhum. E ele vem andando na direção do Ceasa no primeiro trecho dele. Então, esse primeiro trecho, ele deve começar a ser construído ainda no ano de 2025, para que a gente possa, em 26, começar a entregar os primeiros trechos. Ele traz mais segurança porque ele tira trânsito do anel exatamente daquele pedaço que está entre o cruzamento da Avenida Amazonas e a saída para Sabará, onde a gente tem acidentes constantes, risco para quem passa por lá e perda de tempo nos congestionamentos. Também melhora muito a saída de quem vai para o Espírito Santo, porque ao invés das pessoas terem que pegar aquele pedacinho complicado que fica na chegada de Belo Horizonte, ela pode fazer esse contorno evitando passar por dentro da cidade. É a maior obra rodoviária da história de Minas Gerais. Vão ser 12 bilhões de reais de investimento. Nós já temos a parte pública do dinheiro separada. A empresa que foi selecionada para esse projeto é uma empresa italiana. Licenças andando a todo vapor. É obra chegando para mudar a realidade da região metropolitana. E tira a corda do pescoço do anel rodoviário, né, professor? O anel virou uma avenida, né? Ele está dentro da cidade hoje. Então, ali a gente não pode ter trânsito de carreta. Toda vez que a gente vê acidente com morte no anel, pode olhar que tem um caminhão de carga pesada envolvido. A gente tem que evitar trânsito desses veículos pesados. Como? Passando eles pelo rodoanel que vai passar por fora. Então, obra começando já no final desse ano para a gente garantir segurança e velocidade. O pessoal está me cobrando aqui sobre eleições no ano que vem. Calma que eu vou tocar nesse assunto de novo com o professor. Mas antes, uma pergunta do povo. Vamos lá. Vice-governador, né? Não dá para melhorar o salário dos professores, que eles que formam os profissionais e ganham em média R$3.000. Aldete, eu conheço bem a situação dos professores e das professoras de Minas, porque minha avó, que foi quem me criou, depois meus pais morreram, é professora da rede estadual, vive da aposentadoria dela e eu tenho que ajudar, porque é isso que você disse, a remuneração não é aquela que os professores mereciam. Eu, como professor de carreira, sei o tamanho desse problema. Agora, faz 4 anos que a gente dá reajuste para os professores todo ano. Eles tinham ficado 8 anos sem reajuste nenhum. Nós pagamos as férias prêmio de todos eles que estavam sem receber, paramos de parcelar o salário, porque obviamente o professor não pode receber parcelado, pagamos curso de mestrado, doutorado e especialização para mais de 30 mil professores desde o começo do governo Zema. Essas coisas vão se somando para que a gente tenha uma carreira cada vez melhor. Mas eu concordo com você, sendo possível dar uma avançada ainda maior, a gente tem que fazer essa força. O compromisso que a gente tem é todos os anos dar o reajuste para os professores, mesmo no ano que a gente não consegue dar para os servidores públicos como um todo, os professores têm sido garantidos já há 4 anos agora, vai continuar assim também a partir do ano que vem. 2 da tarde, mais 4 minutos. A próxima pergunta, professor, é na área de segurança. Pode rodar, produção. Vice-governador, gostaria de saber do senhor quais as providências que estão sendo tomadas, porque a gente está percebendo que as organizações criminosas estão tomando conta aqui. Eu e o governador temos uma preocupação muito grande com a chegada do crime organizado em Minas Gerais. É por isso que a gente reativou no começo desse ano o Conselho de Defesa Social, que é presidido por mim para garantir na integração das forças de segurança que a gente tenha a atuação organizada, integrada do esforço público. Já abrimos este ano 6 grupos de trabalho diferentes para poder combater a chegada do dinheiro no crime organizado em Minas Gerais. E acreditem ou não, nós não estamos falando só de tráfico de drogas. Tem tráfico de ouro, tem comercialização de bebidas falsificadas, de cigarro falsificado e contrabandeado, tem a questão gravíssima dos combustíveis e o que a gente já conhece, o problema das fraudes eletrônicas. Uma frente para cada um desses grandes temas para que a gente garanta que crime não se crie aqui em Minas Gerais. Minas Gerais conseguiu manter PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando da Capital, fora do nosso território ao longo desses últimos anos, mas eles têm tentado entrar. Nós já temos mais de 2.500 pessoas identificadas como membros de facção que de alguma forma circulam no sistema prisional de Minas Gerais. Mas qual que é a boa notícia? A gente prendeu 390 faccionados nesses últimos 12 meses.
Com isso, já temos 2.500 presos. Ainda temos mais 500 faccionados com mandato de prisão expedido e vamos continuar correndo atrás para que o criminoso entenda que se ele quer participar de atividade criminosa organizada, é melhor procurar abrigo em outro estado. Aqui nós vamos continuar não admitindo. A gente tem divisa com estados muito complicados, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, mas a gente não vê aqui dentro do estado a situação que a gente vê nas cidades vizinhas. Às vezes a gente tem duas cidades que estão a 50 quilômetros de distância, a diferença de estar dentro de Minas e estar fora de Minas é enorme e a gente tem a garantia da melhor polícia civil, da melhor polícia militar do Brasil, de uma polícia penal que fez concurso todos os anos desde que a gente fez nomeações em concurso todos os anos desde que a gente assumiu, porque a gente sabe da importância das nossas forças de segurança. Eu tenho muito orgulho, viu, Garcia, das forças de segurança de Minas, especialmente nesse ano que a nossa PM comemora 250 anos, a polícia mais antiga do Brasil. Outra área que a população também tem muito interesse e tem pergunta é da saúde. Vamos lá? Boa tarde, senhor vice-governador, boa tarde a todos. Queremos fazer uma pergunta a respeito na área de saúde, porque vai unificar, fazer um hospital só, e o que será feito dos servidores? Muito boa pergunta, Vânia. Na verdade, nós não temos nenhuma demissão, nós temos uma ampliação de serviços e de leitos, então nós vamos absorver todo mundo e ter de contratar mais gente, porque nós vamos ter um hospital de muito maior porte. O Hospital Padre Eustáquio vai ser o mais moderno do estado, um dos mais modernos do país, e vai ser o segundo maior da capital, perdendo só para a Santa Casa. Então, ele é um hospital que vai demandar mais contratações, nenhum servidor precisa ficar preocupado com isso. Ele vai nos permitir também desafogar alguns serviços. A porta de entrada do João 23, por exemplo, que é um problema histórico, ela pode ser um pouquinho desafogada se a gente tiver algumas cirurgias de alta complexidade sendo distribuídas para outros hospitais que hoje estão tendo de absorver cirurgias eletivas que podiam passar a ser feitas no Padre Eustáquio, que vai ficar pronto dentro de 2 anos e meio. Então, na verdade, uma substituição de hospitais pequenos por um hospital, 2 hospitais pequenos por um hospital muito maior, com mais leitos do que os 2 somados, absorvendo todos os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, melhorando a qualidade da assistência para cada um. Professor, eleições 2026. Eu sou péssimo na área de exatas, mas é 15 meses, né? É isso aí. Julho, agosto, setembro, outubro, 15 meses para as eleições. O senhor já disse que está confiante em encabeçar uma chapa aqui em Minas Gerais e faturar o governo de Minas nesse caso. Mas como é que estão as tratativas com 2 campeões de votos aqui em Minas Gerais, com o Nicolas e o Cleitinho, que é senador? Eu conheço Cleitinho desde que eu e ele fomos vereadores ao mesmo tempo, eu em Belo Horizonte e ele em Divinópolis, e Nicolas desde que ele entrou para a política. Tem uma relação muito boa com os dois, mas eu sei que no caso de Nicolas a gente não pode abrir mão dele nesse momento no Congresso Nacional, e é por isso que as conversas têm avançado com ele, com o presidente Bolsonaro e com o PL, partido dele, para que a gente esteja junto, como a gente esteve ao longo desses últimos anos, numa frente só, defendendo aquilo que a gente considera o melhor para o Estado, que é um Estado separado daquelas crises que o Pimentel trouxe para a gente ao longo dos últimos anos e as crises que nós estamos vendo acontecer no governo federal. Então, há uma unificação. O senador Cleitinho, apesar de eu ter mais contato com ele ao longo dos anos, ele ainda está na dúvida se quer ser candidato ou não. Respeito, ele é senador da República, teve muitos votos, mas eu acho que o perfil dele nesse momento conversa mais com o trabalho que ele tem feito lá no Congresso. Ele é mais combativo, mais duro. Sim. Eu tenho mais experiência de gestão, conheço a forma de entregar o serviço que as pessoas estão precisando. Se a gente soma a força, minha, Nicolas, Cleitinho, a chance de deixar a esquerda voltar aqui em Minas Gerais praticamente desaparece. Se a gente separa, começa a correr riscos. Mas respeito muito os dois, qualquer um deles que resolver ser candidato seria um bom candidato. Acho só que o momento é de unificação. O meu nome acaba sendo mais natural, por isso a decisão do governador de apontar o meu nome como de pré-candidato. Ou seja, ainda tem muita reunião até a definição, né? E é conversa todos os dias de agora até o mês de julho, quando a gente fecha as chapas do ano que vem. Então, do ano que vem. Um ano, 12 meses de conversa todos os dias. Haja argumento, hein? A vantagem é que nós todos, nós três, queremos a mesma coisa, eu, Nicolas e Cleitinho, que é um Estado que continue caminhando bem, como o governador Romeu Zema conseguiu fazer até aqui. Quando a gente tem bom propósito e alinhamento, a gente sai do outro lado. A gente já entendeu que o senhor está pretendendo uma coligação ampla. E para isso é fundamental que o PSD do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional, entre nessa corrente. Como é que está essa tratativa? Porque o Kassab, ele é uma águia na política. Ele não é aquele político palanqueiro que vai lá para frente, ele age nos bastidores e costura muito bem as coisas. E assim, não é simples dobrar o Kassab. Prefeito Fuad foi eleito pelo PSD.
E eu e o prefeito Fuad sempre tivemos uma relação excepcional. Desde que Fuad ainda estava vivo, eu já conversava com o PSD, porque o PSD é o maior partido da base de apoio do governador. O presidente do PSD é líder de um dos nossos blocos, o deputado Cássio Soares. Então é natural a proximidade que o governo Romeu Zema tem com o PSD em Minas Gerais. A dificuldade é que o candidato que o Lula lançou aqui em Minas Gerais é o senador Rodrigo Pacheco, que também é do PSD. Então, até por respeito a Rodrigo Pacheco, se ele é o candidato do Lula, enquanto ele estiver no PSD, eu estou só olhando. Mas já disse publicamente, no dia que Rodrigo Pacheco sair do PSD, eu sou o primeiro a bater na porta do Kassab e dizer, Kassab, vamos juntar força aqui do lado do trabalho que já está funcionando, que é o plano de sucessão do governador Romeu Zema. Deixa esse pessoal do Lula para lá, porque eles não deram conta do problema de Minas Gerais no passado. Aliás, todos os problemas que a gente vive hoje, de uma forma direta ou indireta, decorrem da gestão Pimentel, que foi um desastre para Minas Gerais. Então, tenho certeza que o PSD vai somar. O PSD que tem 140 prefeituras em Minas Gerais nesse momento, todas elas da base do governo Zema. Professor, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu queria só agradecer, dizer que cada dia que passa eu estou mais admirado com o volume de informação no balanço, hein? E saber que as pessoas estão na rua acompanhando o que acontece aqui deixa a gente animado, porque quando a gente está no governo, a gente sempre tem a dúvida se o cidadão está percebendo o problema e se a gente está percebendo o problema da rua ao mesmo tempo. Então, Garcia, obrigado pela oportunidade de vir falar com você aqui. Conte sempre comigo, conte sempre com o governador Romeu Zema e para cada uma das perguntas que eu recebi aí, tem nota mental feita aqui para a gente poder melhorar ainda mais o que está chegando na ponta. Mas uma coisa eu garanto, 7 dias por semana tem pelo menos 2 sujeitos que vocês elegeram há 3 anos atrás, trabalhando lá na cidade administrativa, eu e o governador Romeu Zema, porque nós estamos sempre em débito. Nós tivemos 6 milhões e 100 mil votos. É muita gente que confiou Exato. Pôs a confiança deles na gente. Pois é, e o HD natural tá novo, né, professor? Tá novo. Tá meio careca, mas tá novo. Foi um prazer, querido. Boa sorte. Obrigado.